Olá, estamos de volta então com o nosso curso de Direito Previdenciário, já com as alterações da reforma da Previdência, e o tópico da aula de hoje é o financiamento da Seguridade Social. Portanto, estamos no artigo 195 da Constituição e esse dispositivo sofreu algumas alterações. Nada muito preocupante, pequenas alterações que vou apresentar para vocês a partir de agora. Então vamos conhecer a literalidade do artigo 195 do texto constitucional. Corta aqui para a tela. Tá aí a matéria, o professor. Tópico de hoje, financiamento da Seguridade Social, já com as mudanças da reforma da Previdência, e o artigo 195 é o mesmo, tá? Ele não sofreu nenhum tipo de alteração, a redação já é conhecida por aqueles que estudam o direito previdenciário, e ele diz que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios e das seguintes contribuições. O que você tem que guardar deste dispositivo? Que o financiamento da Seguridade Social, portanto, de onde vem o dinheiro para saúde, assistência e previdência social, ele vai ocorrer de forma direta e de forma indireta. O financiamento direto é através do pagamento de um tributo, chamado de contribuições sociais para a Seguridade Social. O financiamento indireto, ele advém de recursos orçamentários. Esses recursos orçamentários vão existir tanto no âmbito da União, dos estados, do DF e dos municípios, tá? Cada um com seu próprio orçamento. O mais importante é a gente entender que no plano federal nós vamos ter as contribuições sociais para a Seguridade Social e também, por conta do déficit, recursos originários do orçamento da União. O mesmo vai acontecer em estados, Distrito Federal e municípios. Muito cuidado, porque às vezes eles invertem em questões de concurso o financiamento direto com o indireto. Portanto, já guarde. Financiamento de forma direta é através do pagamento de contribuições sociais. Que contribuições sociais são essas? Elas estão aqui no próprio artigo 95, tanto que na parte final ele diz: e das seguintes contribuições sociais. Essas contribuições sociais são chamadas de contribuições sociais para a Seguridade Social. Professor, mas eu já ouvi falar em contribuições previdenciárias. Então, uma coisa, outra coisa é outra coisa. O nome genérico dessas contribuições é esse: contribuições sociais para a Seguridade Social. Todas elas são contribuições para a Seguridade. Agora, diante da destinação específica, já que algumas são desviadas especificamente para o pagamento de benefícios previdenciários, nós vamos chamar de contribuições previdenciárias, aquelas que devem ser dirigidas à Previdência Social. E ainda existe uma terceira nomenclatura, a contribuição patronal. Primeiro, é uma contribuição social para a Seguridade, mas como ela tem que ser dirigida à Previdência, posso chamar de contribuição previdenciária, e como ela é paga pelo patrão, posso chamar também de contribuição patronal. Vamos conhecê-las. Corta aqui para a tela. Bom, na sequência, aqui no slide seguinte, nós vamos ter o inciso 1. E ele diz quais são as contribuições sociais do empregador, pode ser da empresa ou de uma entidade equiparada à empresa. Não sabe o que é uma entidade equiparada à empresa? Simples. Você dá uma paradinha no vídeo e dá uma olhada no artigo 15 da Lei 8.212 de 91. Ele vai dizer o que é empresa, o que é empregador doméstico e o que é entidade equiparada à empresa. O que é que eles devem pagar? 3 contribuições. Paga essa,
mais essa daqui. Então o empregador, a princípio, ele vai pagar uma contribuição sobre folha de salários, uma outra contribuição sobre receita ou faturamento e mais uma outra contribuição sobre o lucro. Essa daqui é conhecida como contribuição social sobre lucro líquido. A da letra B é conhecida como COFINS. E essa da letra A é conhecida como a contribuição patronal. Essa aqui, essa contribuição patronal, ela só pode ser utilizada para o pagamento de benefícios da Previdência Social. Por isso que eu chamo de contribuição previdenciária, por isso que eu chamo de contribuição patronal. E é super importante que você conheça essa base de cálculo. Qual é? É a contribuição incidente sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Quando a Constituição, desde a emenda 20, adotou essa expressão genérica e demais rendimentos do trabalho, é exatamente porque a contraprestação para quem trabalha recebe várias nomenclaturas, tá? Pode ser honorário, pode ser salário, pode ser din-din, cascalho, não importa o nome que você dê para aquilo que você recebe pela prestação do serviço, tá? O nome é o que menos importa, por isso que a Constituição fala folha de salários e qualquer outro rendimento do trabalho. Pago ou creditado a qualquer título. Aqui para fechar, não importa o nome que se dê a este tipo de remuneração, tá? O importante é que seja uma contraprestação pelo seu trabalho, mas tem que ser para a pessoa física. Por isso que há essa onda de pejotização. As empresas falam, você abre uma pessoa jurídica e presta serviço para mim. Por quê? Para fugir dessa contribuição sobre a folha de salário, porque esta contribuição somente incide quando o prestador de serviço é pessoa física. Se for a pessoa jurídica, não incide essa contribuição. A tributação é um pouco diferente. Daí então essa onda recente que seria a pejotização, as pessoas prestando serviço a uma empresa por meio de uma pessoa jurídica, só para fugir da tributação da folha de salários, tá? Então essa tributação é só para a pessoa física que lhe preste serviço e essa pessoa não precisa ter um vínculo com a empresa, de modo que uma empresa ela tem, claro, um monte de empregados. E quando ela efetua o pagamento a esses empregados, esse montante vai para a folha de pagamento e incide a contribuição patronal. Agora, mesmo aqueles que prestam serviço à empresa sem o vínculo empregatício, a empresa pode contratar um advogado naquele mês, o advogado prestou o serviço, recebe ali os seus honorários, não importa. Essa remuneração do advogado, que não tem vínculo com a empresa, vai compor a folha de pagamento dessa empresa e ela vai contribuir para a Previdência Social com o percentual previsto no artigo 22 da 8.212, ou seja, percentual de 20%. Esse percentual da empresa não sofreu alteração com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela vai mexer nas alíquotas dos segurados da Previdência Social. Essas alíquotas sim sofreram alteração, mas isso será visto em outra aula. Tranquilo? Então volta para cá. É importantíssimo que você conheça na literalidade essa expressão folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço mesmo sem vínculo empregatício. Além disso, a empresa ainda paga COFINS, que é a contribuição sobre receita ou faturamento, e paga também a contribuição sobre o lucro, sendo que dessas três contribuições, a única que a Constituição destina especificamente ao pagamento de benefícios previdenciários é a contribuição da empresa sobre a folha. Além dessas, também tem a contribuição do trabalhador e eu coloquei aqui em vermelho exatamente porque já é uma redação dada pela reforma da Previdência, já que ela trabalhou exatamente em cima das alíquotas de contribuição dos segurados da Previdência Social. A nova redação do inciso 2 diz assim, que haverá uma contribuição social do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, exatamente como era antes da reforma,
podendo ser adotadas alíquotas progressivas, tá? Sabemos que hoje nós temos alíquotas de 8, 9 e 11%. Aí, após a reforma da Previdência, vai cair um pouquinho a primeira faixa para 7,5%, para quem ganha ali um salário mínimo, e a faixa final pula para 14%. Então, teve uma variação interessante nas alíquotas de contribuição dos trabalhadores. Tudo de acordo com o valor do salário de contribuição e permanece uma regra que já existia, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. Então, primeira alteração, as alíquotas dos segurados da Previdência, elas passam a ser progressivas. Beleza? Mas, tá? Isso daqui a gente vai ver em outra aula, não na aula de hoje, a respeito dessas alíquotas. Já existia a contribuição sobre receita de concursos de prognósticos, não teve alteração. Tem a contribuição do importador de bens e serviços do exterior ou de quem a lei a ela equiparar. Aqui é importante destacar que esta contribuição, ela é uma contribuição social. Essa contribuição social é diferente do imposto de importação. O imposto de importação não tem nada a ver com a previdência social, tá? O que tem a ver com a previdência social é a contribuição sobre a importação. Até aqui, então, nós vimos 4 contribuições. Dessas, 2 são destinadas especificamente ao pagamento de benefícios previdenciários. A contribuição da empresa sobre a folha de salários e a contribuição do trabalhador. Só o trabalhador da ativa, tá? O aposentado, a pensionista do INSS, ela não contribui para a Previdência. A contrário senso, o inativo servidor público, esse continua contribuindo na inatividade apenas sobre o valor que exceder o teto da Previdência Social, tá? Então, o aposentado, pensionista do INSS não paga contribuição na inatividade. O servidor público, a pensionista de servidor, contribui para o sistema previdenciário, sim, mas apenas sobre o valor que exceder o teto do INSS. Beleza? Vamos então conhecer os parágrafos do artigo 195 da Constituição. Corta aqui para a tela. Bom, eu aglutinei aqui os dispositivos que não sofreram alteração com a reforma da Previdência, do parágrafo 1º até o parágrafo 7º, sem qualquer alteração. Então, continua no parágrafo 1º. O Estado, o DF e o município, eles têm o seu próprio orçamento da Seguridade Social. A União também. Cada ente federativo possui o seu próprio orçamento de Seguridade Social. As receitas dos estados, do DF e dos municípios, destinadas à Seguridade Social, constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Tranquilo, sem qualquer alteração. Parágrafo 2º, ele esclarece que, como a Seguridade Social ela é formada por 3 subsistemas, ou seja, saúde, previdência e assistência social, cada subsistema vai elaborar o seu próprio orçamento. Olha o que diz. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas fica assegurada a cada área a gestão de seus recursos, tá? Então, cada um faz o seu orçamento e depois a gente junta tudo, porque eu preciso de um orçamento denominado Orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 3º, corta para mim, afirma, atesta que pessoa jurídica em débito com a Seguridade não pode contratar com o poder público nem dele receber benefícios
ou incentivos fiscais. Por isso que, quando as empresas participam da licitação, tem que apresentar a CND, a certidão negativa de débito, para demonstrar para o órgão público que aquela empresa não está em débito com a Seguridade. Se estivesse, não poderia contratar com o poder público. Tranquilo? Volta para cá. Todos esses parágrafos você tem que conhecer muito bem. Parágrafo 4º. Bom, nós já vimos que o artigo 195, ele já fala de algumas contribuições para a Seguridade Social, da empresa, do trabalhador, concursos de prognósticos, importação de bens e serviços do exterior, e a Constituição permite que novas contribuições sejam criadas. Só que tem que respeitar o artigo 154.1, ou seja, a criação de uma nova contribuição para a Seguridade Social, ela depende de uma lei complementar, é isso que diz aqui, ó, o artigo 154.1, a lei, tá? Quando ele fala lei, conjuga com o 541 para saber, é lei complementar, não é lei ordinária não. Então, vou dizer como acontece. A lei complementar poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Aí obedecido o disposto no artigo 541, ou seja, tem que ser por lei complementar. E aí eu acrescento para vocês, poderia também ser ou emenda à Constituição. O que não pode é lei ordinária criar uma nova contribuição para a Seguridade Social. Beleza? 5º, pré-existência de custeio, princípio importantíssimo recorrente em questões de concurso. Tá? Pré-existência de custeio. Vou colocar aqui custeio total. O que isso significa? Eu posso criar um novo benefício da Previdência Social? Posso, mas eu tenho que falar de onde vai virar o dinheiro que vai custear esse novo gasto. Eu posso estender um benefício para uma categoria que antes não tinha direito? Posso, mas eu tenho que dizer de onde virá o dinheiro. Eu posso majorar um benefício? Pode, mas tem que primeiro indicar de onde virá o dinheiro. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. É uma norma de responsabilidade fiscal que impede que o legislador fique fazendo benesses com a Previdência, com a Seguridade Social, sem se preocupar com o lado financeiro. Quer expandir, quer criar, quer majorar? Pode, mas diga de onde virá o dinheiro. É interessante você entender que a majoração ela é diferente de reajuste. Reajuste é uma mera reposição da inflação. Todos os anos os benefícios da Previdência são reajustados. Eu não preciso indicar a fonte de custeio para aplicar o reajuste dos benefícios, tá? Bom, se reajuste é diferente de majoração, o que seria majoração? Pois bem, os benefícios previdenciários eles são concedidos de acordo com um percentual. Tem benefício que é concedido em percentual de 50%, tem benefício que é concedido no percentual de 91%. Me refiro ao auxílio acidente e o auxílio doença. Dois benefícios que serão estudados ao longo do nosso curso. Se por acaso o legislador quiser mexer nesses percentuais, olha, agora o auxílio acidente não é mais de 50%, ele vai ser de 80%, 90%, 100%, pode fazer, mas diz de onde a Previdência vai buscar esse dinheiro. Se não indicar a fonte de custeio, é inconstitucional essa majoração. Olha, o auxílio doença, não, vamos aumentar de 91% para 100%. Pode? Pode, mas tem que falar de onde vem o dinheiro para dar essa majoração. Simplesmente, olha, a partir de hoje, o auxílio doença pula de 91% para 100%. Ponto, acabou, é inconstitucional. Eu tenho que indicar a fonte de custeio total. E não é só na Previdência, é na Previdência, na assistência e na saúde, já que é um princípio aplicável à Seguridade Social. Vou ler mais uma vez, só para você fixar. Corta para cá.
Então, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. E uma última informação sobre este parágrafo é que isso não se aplica, guarda isso, à previdência complementar, tá? Não se aplica à previdência complementar o princípio da pré-existência de custeio. Tranquilo? Pois bem, parágrafo 6º, ele já trata da noventena. A noventena tem outros nomes. Pode ser chamada de anterioridade nonagesimal, como também pode ser chamada de anterioridade mitigada. O que é isso? Corta para mim. Em direito tributário tem o princípio da anterioridade. Com algumas exceções, eu posso aumentar o tributo, mas esse aumento só vale no próximo ano. Beleza? Esse seria o princípio da anterioridade tributária. Aumenta o tributo em um ano, tem exceção, tem várias exceções, e o aumento só valeria no ano que vem. Aqui na Seguridade Social, eu não preciso seguir o princípio da anterioridade anual. Eu posso aumentar e no mesmo ano cobrar esse aumento. Eu só preciso esperar 90 dias. Então eu aumentei em um mês e espero 90 dias e efetivamente este aumento ele entraria em vigor. Mas, professor, a gente acabou de ver, o aumento tem que indicar a fonte de custeio? Não, é diferente. Aumentar o benefício é uma coisa. Eu tenho que dizer de onde vem o dinheiro. É que eu estou aumentando o tributo, a contribuição para a Seguridade Social. Para que o contribuinte não seja pego de surpresa, eu aviso, vou aumentar. Você, caramba, mas só daqui a 90 dias. Para você se preparar. Tranquilo? Agora, é para aumentar a contribuição social. Se eu diminuir o valor da contribuição ou se eu alterar a data de recolhimento dessa contribuição, não preciso esperar 90 dias. A incidência, ela é imediata. Vamos conhecer esse dispositivo. Corta aqui para a tela. Me refiro ao princípio da noventena. As contribuições sociais de que trata este artigo, portanto, da empresa sobre folha, receita e faturamento, lucro do trabalhador, concurso de prognósticos e importação de bens e serviços, são esses, que a gente está vendo, só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias. Daí o nome noventena. Da data da publicação da lei que as houver instituído, eu criei a contribuição social ou eu modifiquei a contribuição social. Eu espero 90 dias. E aí, no final, ele diz, não se aplicando essa história de anterioridade anual. Não preciso esperar o outro ano. A noventena, ela não se aplica em duas hipóteses. Vou colocar aqui como exceção. Duas situações em que não se aplica. A primeira, quando ocorrer redução da contribuição social ou quando houver alteração da data de recolhimento. Olha só, hoje a empresa recolhe dia 20. Aí a gente muda. Vai recolher mês que vem dia 5. Precisa esperar 90 dias? Não, não precisa esperar. Tranquilo? Parágrafo 7º, também é um dispositivo que não sofreu alteração na reforma da Previdência. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social com a condição que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, cai demais em prova isso daqui. O que você tem que guardar? Que entidade beneficente é de assistência social, ela terá isenção das contribuições sociais para a Seguridade, ou seja, não vai precisar pagar essa contribuição se ela atender o quê? Os requisitos da legislação. Cai demais em prova assim,
Olha, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social, ponto, errado. Não são todas. Apenas aquelas que cumpram os requisitos previstos em lei. Preencher os requisitos, está isenta das contribuições para a Seguridade Social. Tranquilo? Vamos prosseguir. Corta aqui para a tela. Bom, aí tem o parágrafo 8º, ele também não sofreu alteração. Ele trata especificamente de um tipo de segurado, que é o segurado especial. É um dos 5 segurados do regime geral de previdência social. Ele vai ser estudado ao longo do curso. Por hora, basta que você saiba o seguinte: o produtor, o parceiro meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Pois bem, o único segurado do regime geral de previdência social que a legislação se preocupou em regulamentar a contribuição na Constituição é o segurado especial. Geralmente, os segurados da Previdência ele tem uma base de cálculo chamada de salário de contribuição. É em cima do salário que ele recebe que ele vai contribuir. O segurado especial, não, a base de cálculo dele é a receita da comercialização da produção. Ele tem uma base de cálculo diferenciada. Tranquilo? E por falar em base de cálculo diferenciada, a gente chega então em uma alteração implementada pela reforma da Previdência. Vamos conhecer. Corta para cá. Bom, eu não vou mostrar como era a redação anterior, porque o que interessa é a nova redação, tá? As contribuições sociais previstas no inciso 1 deste artigo. Quais são essas contribuições? É aquela contribuição do empregador. Essa contribuição do empregador é aquela sobre a folha de salários, sobre receita ou faturamento e sobre o lucro. Portanto, são 3 contribuições do empregador. O que a reforma da Previdência quis com essas contribuições? Bom, elas poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, que é o que já acontece hoje. A empresa recolhe 20%, mas se a empresa for uma instituição financeira, ela vai recolher 22,5%. Continua amparado pelo texto constitucional. As contribuições da empresa, do empregador e da entidade equiparada poderão ter alíquotas diferenciadas em razão de quê? Em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizado, e aqui tem uma alteração importante, eu também posso ter bases de cálculo diferenciadas, como acontece, por exemplo, com equipes de futebol. Aí a reforma começa a complicar, porque ela diz, olha, eu posso ter alíquotas diferenciadas nas contribuições das empresas, tá? A alíquota diferenciada para a empresa está liberado. Agora, mudar a base de cálculo somente na contribuição sobre lucro e na contribuição sobre receita ou faturamento. Beleza? Então a empresa pode ter alíquotas diferenciadas, está liberado. Agora, se quiser mexer base de cálculo para uma diferente de base de cálculo de outra, só na contribuição da empresa sobre receita e faturamento sobre lucro. E professor, e como é que fica então a contribuição, por exemplo, da agroindústria, da equipe de futebol? Essas permanecem do jeito que está, porque a reforma fez uma ressalva. Olha, aquilo que já existia continua. Isso é daqui para frente. Daqui para frente, base de cálculo diferenciada só na COFINS, receita ou faturamento, ou na contribuição sobre o lucro. Guarda isso, tranquilo? Volta para cá. Parágrafo 10, sem alteração, continua sendo como sempre foi.
A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os estados, o DF e os municípios, e dos estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recurso. Não mudou absolutamente nada, beleza? Aqui a gente tem uma alteração, tá? Nunca foi um dispositivo muito cobrado, né, na nossa matéria, mas agora com essa novidade, provavelmente ele começa a cair mais em prova. A nova redação do parágrafo 11 diz: são vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses. Antes falava numa proibição, tá? Acima de determinado valor na forma de uma lei complementar. Aqui ele já foi lá e disciplinou. Olha, você não pode parcelar, você não pode dar moratória, um prazo maior para o cara pagar, tá? Em prazo superior a 60 dias, tá? Na forma de lei complementar. E você também não pode perdoar dívida, muito menos perdoar punição. Então também não pode. A remissão e a anistia das contribuições sociais sobre folha de salários, acabou, você não pode mais perdoar nem excluir punição, e também dos trabalhadores. Vamos esperar que o governo vai perdoar a dívida que a empresa tem porque não recolheu a contribuição sobre a folha ou uma eventual contribuição de trabalhador. Está terminantemente proibido pela Constituição, de acordo com a nova redação dada pela reforma da Previdência. Beleza? E no conjunto da obra? É proibido moratória, que seria dar um prazo maior para o sujeito pagar, tá? Ou mesmo parcelar em prazo superior a 60 meses, e na forma da lei complementar também não pode dar perdão ou excluir punição das contribuições da empresa sobre folha e a dos trabalhadores. Beleza? 12 continua sendo como sempre foi: a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes sobre receita, faturamento e importação de bens e serviços do exterior serão não cumulativas, tá? A lei ainda vai definir isso, ainda não existe essa definição. Parágrafo 13 está revogado, como eu disse, não vou me preocupar com o que era antes, pelo menos aqui não há necessidade, um parágrafo a menos para você estudar, e foi criado o parágrafo 14. Isso aqui é uma novidade. É o seguinte: nós sabemos que a contribuição ela tem um limite mínimo, como existe também um limite máximo. Isso em relação ao salário de contribuição. Eu não posso contribuir abaixo de um salário mínimo, como não posso contribuir acima do teto da Previdência. Vou dar 2 exemplos. Eu trabalho por conta própria e ganhei R$100 naquele mês. Eu falei, vou vender picolé por aí. E naquele mês eu vendi R$100. Quando eu for recolher a contribuição para a Previdência, a minha contribuição tem que usar o limite mínimo, que é um salário mínimo. Então, pouco importa se eu ganhei um salário mínimo, eu contribuo sobre o valor do salário mínimo. Agora, no outro mês, já esperto, eu vendi R$10.000. Eu não vou contribuir sobre R$10.000. Eu vou contribuir sobre o teto da Previdência, um valor próximo a R$6.000. Existe um limite mínimo e um limite máximo do salário de contribuição. Mas hoje, pós-reforma trabalhista, eu tenho a figura do trabalhador intermitente. Aquele cara, vai domingo lá substituir um cara que está de folga. E aí esse cara, nesse mês, só trabalhou um dia, né? Imagina o salário dele, digamos, R$150. E aí como é que fica a contribuição dele? Vai ficar abaixo de um salário mínimo. Por que vai ficar abaixo? Porque é o empregador que vai recolher a contribuição. E neste caso, a legislação permite que ele recolha sobre R$150. Porque hoje ele está nesse mercado, mas ele pode voltar semana que vem, no outro dia, e aí só no final do mês é que eu vou saber se ele conseguiu recolher sobre o valor mínimo. E vai acontecer, naquele mês, a contribuição ficar abaixo do mínimo previsto na legislação. Como é que fica? A reforma da Previdência trouxe uma solução. Corta para cá. Vamos imaginar o seguinte, vamos dizer que
No mínimo, no mínimo, no mínimo, ele deveria ter recolhido, um exemplo, tá? R$ 200 de contribuição para a Previdência. Mas, como é um trabalhador intermitente, teve pouco trampo naquele mês, no final das contas, esse mês ele só recolheu R$ 150, abaixo do mínimo. E o outro mês ficou também nisso. Também R$ 150, abaixo desse mínimo, né? E vai assim. Aqui, 150, vai embora. E o que acontece? Nenhuma dessas contribuições está valendo. Apesar dele ter trabalhado 3 meses, ele vai ficar num prejuízo danado. Isso não iria contar para a sua aposentadoria. Aí vem a reforma e diz, o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria. Até aqui, olha o prejuízo que ele sofreria. Nenhum desses 3 meses contaria como tempo de contribuição. Mas estamos assegurando a ele o quê? O agrupamento de contribuições. O que ele pode fazer? Ó, ele pode pegar essas duas aqui, ó, e juntar. Como é que fica? Fica assim, ó. Ele vai ter 200, que é o mínimo, apesar de ter trabalhado 2 meses, ó, ele salvou um, que o mínimo é 200. E ainda sobrou uma parte, R$ 100. O que ele faz com esses 100? Joga para cá. Aí aqui ele vai ter 250, ó, já ganhou esse segundo mês também. E ainda tem um crédito de R$ 50 para uma outra competência. Digamos que aqui ele ganhe R$ 150. Soma com esse daqui 200, esse mês aqui está valendo. Ele vai poder agrupar as contribuições para salvar. De 2 ele faz uma, sobrou um pouquinho e joga para o outro mês. Ah, professor, pô, isso aí não é legal, porque não existia nada parecido. Sem essa regra aqui, ele perde todos esses meses. Pelo menos agora ele vai conseguir salvar alguns meses. Tranquilo? Então ele pode agrupar as contribuições para que atinja o mínimo previsto na legislação. Beleza? Serve para ele agrupar, juntar 2, 3 contribuições e salvar 1, 2 meses e a sobra ainda fica para outro mês. Repare que aqui eu tenho 4 meses, tá? 4 meses. Então ele poderia perder um mês e salvar, pelo menos aqui 3. Repare que trabalhou 4 meses e ele vai conseguir salvar 3 meses. Melhor do que nada, porque antes, sem essa regra, ele teria perdido os 4, porque nenhuma contribuição atingiu o mínimo. Olha, isso aqui tem que ser assim. Corta para mim. Tem que ser assim, senão o povo vai recolher para a Previdência R$ 10 por mês. Ah, eu paguei a minha contribuição. R$ 10, o mínimo é 200. Entendeu? Então as pessoas têm que ter a consciência que não é qualquer valor que ela pode recolher para a Previdência, tem que recolher no mínimo o valor mínimo. Agora, se ela foi recolhendo abaixo do mínimo, eu dou a possibilidade. Então junta aí quantas contribuições forem necessárias para salvar alguns meses. Entenderam? Vamos continuar. Corta aqui para a tela. Bom, encerramos o artigo 195 da Constituição. Vamos rapidamente para outras alterações que nos interessam. A começar pelo artigo 167. Isso aqui é um dispositivo, tá, relacionado a finanças públicas que traz algumas proibições. Tá? A do inciso 11 a gente já conhecia. Não posso utilizar a contribuição da empresa sobre a folha. Essa é a contribuição da empresa sobre a folha. Essa aqui é a contribuição do trabalhador. Essas duas contribuições só podem ser usadas para pagar benefício do regime geral de previdência social. O que é proibido? Utilizar os recursos da contribuição sobre a folha e os recursos da contribuição do trabalhador para realizar uma despesa diferente que não seja pagar benefício da Previdência Social. Essa regra é ótima. Olha, não pegue o dinheiro da Previdência e aplique em outro lugar. Tá? Só que a regra anterior,
era só para o regime geral de previdência social, o INSS. Agora a gente vai estender essa regra para regime próprio de servidor público, beleza? Na forma estabelecida na lei complementar, de que trata o parágrafo 22 do artigo 40, esse parágrafo 22 já é de acordo com a reforma da Previdência. Também não posso utilizar recursos do regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previdenciários, para a realização de uma despesa diferente do pagamento de benefício previdenciário do respectivo fundo do regime próprio de previdência social. Beleza? Então eu estou pegando essa regra e levando para o regime próprio. Melhor, estendendo para despesas de organização e seu funcionamento. Então, o que eu arrecadar no regime próprio, só posso usar para pagar os benefícios do regime próprio ou para a organização e funcionamento desse regime próprio. Novidade da reforma da Previdência. O 13. A transferência também é proibido. Não posso transferir voluntariamente, isso acontece aqui por meio de convênios. Não posso dar dinheiro, não posso conceder aval, garantia, subvenção, eu, União, não posso fazer isso, não posso conceder empréstimos, não posso conceder financiamento por meio de instituições financeiras federais, aos estados, ao DF, aos municípios, caso eles descumpram as regras de organização e de funcionamento de regime próprio. Então o Estado vai ter que manter na linha seu regime próprio de previdência se ele quiser continuar recebendo repasses voluntários, se ele quiser um aval, se ele quiser uma garantia, uma subvenção da União ou de alguma instituição financeira federal. Então, duas novidades no artigo 167 da Constituição. E tem mais novidade, a famosa DRU, Desvinculação de Receita da União. Corta para mim. Não adianta nada a Constituição falar, olha, o dinheiro das contribuições da Previdência tem que ser usado para pagar benefício previdenciário. Por que não adiantava nada? Porque tinha DRU. Eu podia pegar um percentual dessas contribuições e dar para a União gastar onde ela quisesse. Sempre houve uma reticência, muito grande da sociedade em relação a essa possibilidade. Ah, você fala que tem rombo da Previdência, você vai lá, pega o dinheiro da Previdência e paga juros da dívida. E então acabou. Com a reforma da Previdência, olha para cá. Olha só. A desvinculação, a DRU, não se aplica às receitas das contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade. Pronto, acabou. O governo não pode mais pegar o dinheiro das contribuições sociais de custeio da Seguridade para uma finalidade diversa, que não seja saúde, assistência e previdência social. Então, acabou a farra da DRU. Reforma da Previdência. A reforma da Previdência simplesmente acabou com essa possibilidade. Tranquilo? Bom, para finalizar essa aula, vamos falar da contribuição extraordinária. Tá? É uma novidade. Nós, no curso de Direito Previdenciário, a gente não ingressava no Sistema Tributário Nacional da Constituição. Não era um assunto relevante. Mas, pelo menos agora, o artigo 149 passa a ter uma certa importância ao prever a contribuição extraordinária. Tá? O que acontece? Já houve um aumento da alíquota de contribuição previdenciária. Tá? Um aumento expressivo. Agora, se mesmo com esse aumento ainda continuar cambaleante a conta do sistema de previdência, eu posso criar outra contribuição, chamada de extraordinária, conforme aqui o artigo 149. Então, primeiro, já aumentamos as alíquotas da contribuição. Não deu certo? Posso criar uma contribuição a mais, uma contribuição extraordinária. Só que, antes disso, eu ainda posso fazer uma modulação em relação à contribuição dos inativos. Aí é no regime próprio. Lembram que aposentados e pensionistas e servidores públicos só contribuem acima do teto da Previdência Social.
Tá? Se ele ganhar menos que o teto, não contribui. Ganhou acima do teto, paga a contribuição em relação ao valor que exceder o teto, beleza? Se o sistema tiver cambaleante, esse cara vai contribuir a partir de um salário mínimo. Aí acabou a isenção. Todo aposentado e pensionista vai ter que contribuir no regime próprio de previdência social. E mesmo se eu fizer isso, não der certo, ainda poderei criar uma outra contribuição. Coisa de louco, né? Corta para cá. Segundo a nova dicção do artigo 149, beleza? Bom, o caput não mudou, continua igual. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação e blá, blá, blá. Aí o parágrafo primeiro dizia, os estados, DF e município também podem criar uma contribuição dos seus servidores, também podem criar. Agora isso aqui, não, esse aqui continua, desculpa, isso aqui mudou, isso aqui veio para cá, tá? A nova redação é essa, a União, os estados, o DF e os municípios, tá faltando aqui, instituirão por meio de lei contribuições para o custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas. Nós já vimos que no INSS a alíquota também é progressiva, de 7,5%, RGPS. 7,5% pode chegar a 14%. Regime próprio de previdência social, agora é servidor, 7,5% e pode chegar a 22% de contribuição previdenciária, beleza? De acordo com o valor base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Aí começa a lapada. Quando houver déficit atuarial, é uma condição. A contribuição normal dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o salário mínimo. Deixa eu explicar isso, corta para mim. Como é hoje? O aposentado, o pensionista servidor público, ele contribui na inatividade? Sim, mas apenas sobre o valor que excede o teto da Previdência. Mas aí o sistema está cambaleante financeiramente, então abaixa o patamar. Ganhou mais que o salário mínimo, já está contribuindo para o regime próprio. Beleza? Fiz isso. Ainda não deu certo. Continuo com déficit. Aí vem a outra lapada. Corta aqui para a tela. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A, para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária. Além dessa aqui de 7,5 a 22, vai ter mais uma contribuição extraordinária, mas só no âmbito da União, tá? No âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Beleza? E para finalizar, a contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Então vejam que agora o combate ao déficit previdenciário ficou sério, tá? Você pode estar achando aí, caramba, vai ficar insustentável, né, você pagar a contribuição previdenciária. Olha, ou é isso, ou eu vou jogar a conta para a sociedade. Então, alguém tem que pagar essa conta, tá? Se o déficit previdenciário ficar aí persistindo, alguém tem que pagar. Quem paga? Quem vai usufruir do sistema ou jogo a conta para a sociedade? A mudança quis que os beneficiários do sistema que pagassem o déficit previdenciário, para não jogar essa conta para a sociedade. Foi uma opção. Se a opção foi certa ou errada, só o tempo vai dizer. Tranquilo? Então eu fico por aqui e na sequência a gente continua com a nossa matéria e as novas regras introduzidas pela reforma da Previdência. Já já eu volto.